Lucas capítulo de número 5. Ô glória! Tem que ser assim mesmo, a igreja glorificando toda hora. Lucas capítulo 5. Quem encontrou, diga aleluia. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, e havendo eles descido do barco, estavam lavando as redes. E Jesus, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes as redes. Amém. Deus fala conosco, em nome de Jesus de Nazaré. É o que eu oro e te agradeço hoje e sempre. Todos dizem: podeis sentar em nome de Jesus. Queridos, quem aqui nunca se frustrou? Quem aqui nunca enfrentou frustrações, desilusões, expectativas que não foram correspondidas? Quem aqui nunca se frustrou? Todos nós já nos frustramos. Esperamos que alguma coisa tivesse acontecido e as coisas não aconteceram como nós esperávamos. Principalmente aquelas coisas que têm a ver com o esforço que nós empreendemos, a dedicação que nós colocamos, o trabalho que nós nos esforçamos, e nós labutamos e trabalhamos e corremos atrás, e as coisas não saíram como a gente esperava que elas acontecessem. Isso gera frustrações. Talvez hoje à noite haja pessoas aqui que estejam frustradas em alguma área, porque você muito se esforçou, mas as coisas não saíram como você esperava que elas viessem a sair. E a frustrações, desilusões, são um dos fatores principais para gerarem baixa estima, depressão, medo, traumas, desânimo. Pessoas que se frustram têm medo de recomeçarem, de prosseguirem, de se reerguerem, de se levantarem. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto que fala da frustração dos discípulos que saíram com seus barcos, com sua larga experiência de pesca, e eles a noite toda lançaram suas redes, e o texto sagrado diz que eles simplesmente não conseguiram pegar nada. A noite foi longa e nenhum peixe pulou nas redes daqueles pescadores experientes, porque esses rapazes tinham uma indústria de pescaria. O pai deles era o Zebedeu, era o dono da empresa, e eles foram enviados a trabalhar, e se esforçaram, e labutaram, e viraram a noite, e trabalharam, e não pegaram simplesmente nada. E eles voltam para casa frustrados. E eles voltam nos seus barcos de volta para casa totalmente desiludidos, com suas esperanças totalmente jogadas ao desabono, à tristeza. A maior prova disso é que a Bíblia diz que eles lavavam as redes numa decisão clara de desistência. Porque é natural nas frustrações da vida nós pensarmos em desistir.
em nos enterrar vivos, em dizer acabou, não tem mais jeito. Mas quando Jesus de Nazaré está por perto, Ele vai nos ensinar a vencermos as frustrações desta vida. E hoje à noite, eu não sei se você está aqui desiludido ou frustrado com alguma situação, mas hoje à noite você não vai sair daqui frustrado, porque Jesus de Nazaré vai te ensinar a como enfrentar as desilusões e as frustrações. E por mais que essa semana, este mês, a rede pareça vazia e você esteja lavando as redes para desistir, Jesus vai pôr um novo início na tua história pela fé, se você crer. O texto diz então que Jesus entra num daqueles barcos e pede para que eles se afastem, porque ele deseja pregar para a multidão. E ele prega o evangelho para a multidão, e depois que ele prega o evangelho para a multidão, ele se retira para o alto mar e ordena a Pedro que lance novamente a rede. Tente outra vez, lance de novo. E ele lançando a rede, aquela rede, meu irmão, não conseguia segurar aquela grande quantidade de peixes. Segundo os estudiosos que encontraram pedaços de barcos velhos afundados nesse lago, aqueles barcos daquela época tinham capacidade para 400 quilos de peixe, eram barcos grandes. Uma rede daquela cabia muito peixe, e a Bíblia diz que era tanto peixe que a rede estava se rompendo, e eles estavam chamando os demais amigos para que viessem ajudá-los, porque os barcos estavam quase indo a pique devido à grande quantidade de peixe. Porque quem anda com Jesus de Nazaré e dá prioridade às coisas sagradas, vai andar com a rede tão cheia que vai chamar os amigos para compartilhar daquilo que Deus vai te dar. E quando eles pescam, Pedro olhando para Jesus e admirado com a autoridade, com a santidade, com a presença divina em Jesus, ele disse: afaste de mim, porque eu sou pecador. E Jesus disse: não me afasta mais nunca, agora eu vou te fazer pescador de homens. E eles chegam na praia, ancoram seus barcos e acontece uma loucura. A Bíblia diz que Pedro e seus irmãos abandonam os barcos e seguem a Jesus. Porque se fosse eu num barco trabalhando no meu serviço e Jesus chegando e enchendo meu barco de peixe, eu iria dizer: ganhei um sócio maravilhoso. Mas em vez deles enxergarem Jesus como um sócio para a empresa deles, um sócio para a empresa deles prosperarem, eles largam a empresa deles para seguirem Jesus. Porque, irmão, dar barco vazio para Jesus é fácil. Eu quero ver você dar o barco cheio de peixe e deixar o barco cheio de peixe para seguir a Ele. Aí eu quero ver. Mas eles deixaram o barco cheio de peixe e seguiram a Jesus, e a frustração acabou, e estes homens ganharam um novo sentido de vida, que ia para além de ter peixe ou de não ter peixe. Tinha a ver com vida eterna, tinha a ver com a presença de Jesus, que era melhor do que qualquer conquista horizontal, transitória e passageira. Mas pastor, mas como é que Jesus fez estes homens vencerem essa frustração? Eu vou dizer algumas lições que eu aprendo aqui. O texto diz assim: a multidão apertando Jesus, Jesus viu perto do lago de Genezaré 2 barcos. E os pescadores, presta atenção, havendo descido do barco, Jesus entrou em um deles. Primeira lição: você quer vencer frustrações? Desça do barco.
Desça do barco. Presta atenção. Quando eu falo desça do barco, eu não estou falando de desistir. Eu não estou falando de parar de tentar, de desacreditar, não. Perceba. E descendo do barco, Jesus entrou neles. E descendo do barco, Jesus entrou neles. Perceba que aqui há uma clara mudança de comando. Há uma alteração de comando. Eles estão descendo do barco e Jesus está entrando. O que é que isso significa? Que nossas frustrações são resultado de nosso controle, da nossa direção. Quando nós queremos segurar os remos, quando nós queremos segurar os lemes do barco, quando nós queremos dizer a direção, o horário, a maneira, os métodos, os modos, quando nós estamos confiando na nossa capacidade, na nossa experiência pesqueira, na nossa capacidade de discernir onde está as coisas dando certo, como é que as coisas dão certo, e aí nós começamos a confiar na nossa própria estratégia, nas nossas capacidades de administração, e começamos a querer realizar as coisas das nossas maneiras e das nossas formas. É porque nós estamos no controle do barco, é porque nós estamos na frente do barco, e enquanto você, meu irmão, estiver no controle do barco, você vai se frustrar, você vai se desiludir, mas no momento que eles se frustram e eles se decepcionam, Jesus espera eles descerem do barco, e quando eles descem do barco, Jesus de Nazaré entra para dentro do barco e diz: agora quem vai assumir o comando sou eu, e a história de vocês vai mudar. Bate no seu irmão e diga para ele aí: desce do barco, meu irmão. Ei, desce do barco. Ei, joga o controle fora. Ei, tira das tuas mãos as rédeas da tua vida. Desce do teu barco. Para de querer controlar as coisas. Para de querer fazer as coisas do teu jeito. Para de querer transformar as situações por meio de tua própria influência pessoal. Desce do barco. Desce do barco. Desce do barco. Porque hoje vai haver uma troca de comando. Você vai sair do comando da sua vida e Jesus de Nazaré vai entrar no comando, e a prioridade não será a tua busca de peixe, vai ser o que Jesus quer fazer através do teu barco, da tua história e da tua vida. Olhe para o seu irmão e diga: troca de comando, meu irmão. Sai da frente, tira teu dedo do meio, tira a tua mão do meio. Para de querer fazer as coisas através da tua força. Desce do barco. O texto diz: e descendo do barco. Parece que Jesus está só esperando eles descerem do barco. Enquanto eles estavam dentro do barco, Jesus nada de entrar no barco. Enquanto você querer segurar isso na sua mão, Jesus não entra. Mas quando você se cansa e diz: é o fim, vou descer do barco, vou desistir, vou lavar as redes, vou me entregar, e aí acabou-se tuas forças, acabaram tuas tentativas, a tua capacidade pessoal não resultou em nada, a tua vasta experiência na área que tu trabalha não suscitaram vitória para você. Aí você diz: vou descer do barco. Quando você desce, Jesus entra. Quando você desiste, Jesus começa. Quando você pensa que é o fim, Jesus dá novos começos. Quando você está lavando as redes pensando que acabou, você está lavando as redes, mas Jesus está dizendo: mal sabe ele, mal sabe ela, que ela está lavando as redes, mas não é para encostar não, é para fazer a maior pescaria da sua vida, porque eu dou um novo rumo quando você entrega o controle do barco para mim. Essa troca de comando, essa confiança de descer do barco, se você olhar ao longo da sua história, as vezes que Deus mais operou foi quando você está descendo do barco. E tem uns que estão descendo do barco e ainda está chutando balde.
E Jesus está dizendo: tadinho, agora é que eu vou entrar, o barco agora está vazio. Enquanto o barco estava cheio do eu, cheio de você, eu não vou operar. Agora quando você tira o seu eu do barco, sai do comando, aí eu pego o comando do barco, e aí a pescaria vai ser boa. Segunda lição: você quer enfrentar as frustrações da sua vida? Antes de encher seu barco de peixe, encha seu barco de Jesus. Você pode dizer comigo: antes de encher seu barco de peixe, encha seu barco de Jesus. Olhe para o seu irmão e diga: antes de querer encher seu negócio de dinheiro, de sucesso, de prosperidade, encha seu negócio de Jesus, encha seu trabalho de Jesus, encha tudo que você for fazer de Jesus, que depois os peixes virão por causa de Jesus. Aleluia! Quem pode glorificar a Deus? Eu sinto um fogo aqui. Eita, vai pregar antes de encher o seu sermão de ilustrações, de tópicos, de significado. Encha de Jesus. Antes de você encher seus hinos de melodias, de vocações vocais, não, encha ele de Jesus. Antes de fazer qualquer coisa, encha primeiro de Jesus. Jesus entra no barco. E como é que eu faço para encher meu barco de Jesus antes de querer encher de peixe? Porque qualquer que perguntasse: e aí, Pedro, teu barco está cheio de peixe? Tá nada, rapaz, pesquei a noite toda, não peguei nada. E aí, o que é que tem dentro do teu barco? Não tem peixe não, mas tem Jesus. Ei, alguém pode chegar dentro da tua casa e dizer: tem ar-condicionado? Tem não. Tem um cofre com muito dinheiro? Tem não. Tem dentro do teu escrínio muitas joias de ouro? Tem não. Tem uma TV de tela plana de 50 polegadas? Tem não. E não tem nada disso? Tem não. Mas tem Jesus. Mas tem Jesus. Mas tem Jesus. Agora, com Jesus você pode ter todo o resto. Com Jesus você pode conquistar todas as coisas. Com Jesus você pode desbaratar exército. Com Jesus você pode saltar muralhas. Com Jesus você pode vencer as maiores dificuldades. Com Jesus. Mas para que as coisas deem certo, eis a razão de tantas pessoas se frustrarem. Elas pegam suas coisas e enchem de coisas. E aí se frustra, quebra a cara, porque antes de encher o barco de peixe, tem que encher o barco de Jesus. E o que é encher o barco de Jesus? É alterar a prioridade da finalidade do barco. Humanamente falando, qual era a finalidade do barco? Pescar peixe. Mas eles alteram. O barco para de ficar a favor de pegar peixe, e o barco começa a se tornar instrumento de pegar homem, de pegar alma, de pegar vidas. O barco vira instrumento, vira púlpito, vira altar de Jesus de Nazaré, bradar o evangelho. Porque a Bíblia diz que do bar Jesus prega. Você tem coragem de dar sua empresa para Jesus pregar lá? Você tem coragem de dar o seu birô para Jesus pregar lá? A sua cadeira de barbearia, Lucas, para Jesus pregar nela? O seu consultório doutrinar para Jesus pregar nele? O seu balcão de remédios, Roger, da farmácia, para Jesus pregar nele? Você tem coragem de pegar o seu instrumento de trabalho e dizer: antes de eu falar ou fazer o que eu tenho que fazer, primeiro eu disponibilizo para Jesus, para Ele fazer o que Ele quer?
Porque quando você prioriza as coisas de Deus, aí Deus começa, depois de você priorizar as coisas dele, Ele vai realizar aquilo que você precisa para viver. Porque Ele sabia que aqueles rapazes estavam frustrados e precisavam de peixes, mas Jesus põe eles à prova. E antes de dar o que eles querem, Jesus primeiro diz: primeiro eu vou fazer o que eu quero, o que é do meu interesse, depois eu realizo o que é do interesse de vocês. Irmãos, eu já percebi que assim é em todos os momentos da nossa vida. Antes de Deus fazer o que você muitas vezes pede, primeiro Ele realiza o que Ele quer, e quando a vontade dEle estiver cumprida, aí Deus entra na tua causa, entra no teu negócio e manda você jogar na direção certa, e as coisas vão fluir. Aí Jesus prega, o barco vira púlpito. E como é que eu priorizo, pastor, as minhas coisas para enchê-las de Jesus? O texto diz: Jesus olhou para eles e disse assim: afastem-se um pouco da terra. Olha para o seu irmão, bate nele e diz: afasta-se um pouco da terra. Afasta-se um pouco da terra. Crente, tem crente que está com a pé na terra, vive com o pé na terra, o focinho na terra, a cabeça na terra, o bucho na terra. Para de andar da terra. Tem hora, meu irmão, que tem que se afastar um pouquinho da terra. Se afasta da terra, se afasta do materialismo, se afasta do secularismo, te aproxima do céu, te aproxima das coisas divinas. Eita, negócio sério. O homem focado na terra, ele é um miserável. Aquele que espera em Cristo só na terra é o mais miserável de todos os homens. Você sabe qual é a grande característica da serpente, da cobra, do diabo, do capeta, do bilho e fute? Andará com bucho na terra. O que tem de crente que o bucho está na terra, as tripas estão na terra, os olhos estão na terra, tudo está na terra. Os sonhos é da terra, as perspectivas é da terra. É um carnudão dentro da igreja. Para se afastar da terra é uma luta. E Jesus olha para eles e diz assim: afastem-se um pouco da terra. Meus irmãos, nós estamos muito materialistas. Nós estamos muito apegados às coisas aqui de baixo. Nós precisamos nos afastar um pouco. Desliga essa TV, crente, vigia na terra. Desliga essa Netflix um pouco, desliga esse WhatsApp, esse Facebook, se desliga um pouco da terra. Você vem para um culto e o povo é tudo frio. Muitas vezes em muitas igrejas o povo é frio porque a cabeça está na terra. Vive com a cabeça no mundo da terra. Paulo, escrevendo aos Colossenses no capítulo 3, disse: pensai nas coisas que são de cima, buscai as coisas que são de cima. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas vos serão acrescentadas. Olha o princípio criativo de Deus. No princípio, se fosse um crente nos dias de hoje, ia dizer assim: no princípio criou Deus a terra e o céu. Porque os crentes nos dias de hoje botam primeiro a terra, depois o céu. Mas primeiro Deus não criou a terra, primeiro Deus criou o céu. Criou Deus os céus e a terra. Porque tem gente não, criou Deus a terra, pronto, para ele tá bom, tá não.
Você foi criado do barro. Se você perguntar, os animais foram criados de quê? Só da terra. Os animais é só terra, só terra, só terra. Pastor, e os anjos? Os anjos foram criados só de elementos de cima, só do céu, só do céu, só do céu. Eles não têm nada com a terra. O único ser que tem nele terra e céu, céu e terra é o ser humano. Deus formou você do barro, mas Ele fez. Ele soprou o Espírito em você, sopro de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aleluia. É por isso que você pode estar com o pé na terra, mas sua cabeça pode estar lá em cima, buscando as coisas de Deus. Você precisa se afastar da terra. Glória a Deus. Olha o seu irmão e diga: e aí, é terráqueo ou é celestial? Agora deixa eu dizer uma coisa, presta atenção, olha a doutrina. Ele disse: afastai-vos um pouco da terra. É um pouco, porque tem uns que se afastam demais e parece com gente, mas não, parece com doido. Crente que diz uma palavra em português e 5 em línguas estranhas, deixou de ser terreno. Você ainda tem que se afastar, mas não se afaste muito não, você ainda está na terra. Alô? Tem gente que já quer ser anjo, bate até asa. Afaste-se um pouco da terra, mas não se torne uma pessoa desumana, desligada da realidade, não. Você ainda é da terra, mas um dia você vai se desvencilhar da terra, e aí nós vamos morar na eternidade. Irmãos, você precisa tirar um pouco de tempo para Deus. No seu dia a dia, afaste-se da terra um pouco. Se você afastar-se um pouco da terra, você vai vencer as frustrações da vida. Aí Jesus olha para eles e disse: terminei de pregar. Agora vamos para o mar alto. Vamos para o alto mar. Olha o seu irmão e diga: e aí, vamos para águas profundas. O que Jesus está dizendo é: irmãos, precisamos sair da superficialidade. Quer vencer frustrações? Sai dessa vida superficial. Olha, aqui tem crente nessa igreja que é desde o dia que abriram as portas a primeira vez. Quando acenderam as luzes, ele já estava aqui. Ele é dos dias de Noé. Quando Noé tirou a tampa da arca, ele estava naquele culto. Desceu montado num jacaré. Mas do jeito que ele era nos dias de Noé, ele continua o mesmo. Não cresceu, não se desenvolveu, não aprendeu mais, não cresceu mais, continua infantil, fala sem pensar. E aí? Que negócio é esse? E entra ano e sai ano e não sai da beira d'água. Só molha os pés e é igual a bode com medo. É crente que só se interessa em política, só se interessa em economia, só se interessa em notícia mundana, em coisa da terra. Quando a gente vai falar de dom de Deus, não se interessa. Em mistério de Deus, não se interessa. Em visão, não se interessa. Em Bíblia, em estudo bíblico, não se interessa, porque tem medo de ir para o alto mar. A vitória das tuas frustrações está nas águas profundas, está na profundidade da tua relação com Deus. Vamos às águas mais profundas, porque é lá que eu vou dar vitória a vocês. Vamos às águas, aprofundem-se. Vamos às profundezas. Fazer o que, Jesus? Já é manhã, a hora de pescar melhor
é de noite. Você sabia que nós queremos muitas vezes dar instruções a Deus? Nós queremos ensinar a Deus. Você já viu oração dos irmãos ensinando Deus a operar? Quem aqui nunca orou ensinando a Deus? Senhor, eu queria que agora tu fosse lá, tu abrisse a porta, desse um redemoinho lá dentro, e pegasse a boca daquela não sei o quê, e fizesse isso, e matasse fulano, e a gente quer ensinar Deus a agir. E aí Deus diz, olha, vamos para o mar alto. Nós dois já pescamos. Eu não estou perguntando se vocês pescaram. Agora quem está mandando sou eu. Vamos para o alto mar. Eles chegam, não é a melhor hora, é de manhã. Quem é pescador sabe que a melhor hora de pescar não é de manhã. Você vai no fim da tarde, é ou não é? Eu fui 2 vezes já e aí aprendi. Você vai no fim da tarde, arma as redes lá, escurece, espera anoitecer. Aí os peixes descem para as redes. Aí quando você puxa, vem aquela ruma de peixe. E eu não estou pegando nenhum. Eu sou o chefe do rancho. Eu fico no rancho, cuidando das panelas. Não tem quem chegue perto. Aleluia. E puxa, vem aquela ruma de peixe, camarão, caçaco, ou aquele que fura o bago. Caçaco não, pelo amor de Deus. Caçaco nem peixe é. E vem alma de peixe, aquela coisa maravilhosa. Oh glória! Aprofunda, meu filho, para de questionar, segue as ordens de Deus. Mas não é hora não, nós já pescamos a noite. Vamos de novo. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Eu vou levar vocês do lugar onde vocês foram frustrados. Porque frustração se resolve com enfrentamento da frustração. Você pode repetir comigo? Frustração se resolve enfrentando os mesmos instrumentos da frustração. Como é que Jesus resolve frustração? Levando você no mesmo lugar para fazer a mesma coisa que fez você se frustrar. Eu conheço mulheres que foram traídas, que sofreram no casamento, e elas dizem, nunca mais. Deus me livre dessa cruz. Sabe como é que Jesus resolve essa frustração? Fazendo ela casar de novo. Diga aleluia, solteiras. Olha, a irmã quer. Ah, pastor, me desiludi no meu noivado, nunca mais vou namorar. Deus me livre. Aí Jesus pega e diz, vai lá de novo. Como é que Jesus trata medos? Não é me livrando daquilo que eu tenho medo, não. É me jogando para enfrentar meus medos. Olha para o seu irmão, de que é que você tem medo? Por que você tem medo, Leilton? De uma pessoa endemoniada. Eu sei que você tem medo. Deus vai botar um endemoniado dentro do teu salão na hora que tu estiver cortando o cabelo dele. Lucas agora coçou a barba. Eu quero, Senhor, que se manifeste na hora que ele der a tesourada. O diabo se manifestar. Do que é que você teme? Deus sempre resolve usando o que faz você se frustrar para fazer você cantar, para fazer você vencer no mesmo lugar, na mesma área, fazendo a mesma coisa que fez você se frustrar. Deus vai usar a mesma coisa, fazendo a mesma coisa para fazer você se alegrar, para fazer você dar a volta por cima. Eu era muito jovem, fui pregar num lugar e eu fui muito mal recebido, muito maltratado. E eu cheguei e
Fiquei muito triste e eu disse para um amigo meu: olha, eu fui muito mal recebido lá, muito maltratado. E aí ele olhou para mim e eu aprendi com ele isso. Um pastor, ele disse: olha, você foi humilhado lá, pois arrume suas malas e se prepare, porque vai vir um convite, você vai voltar lá. E onde você foi humilhado, lá no mesmo lugar, Deus vai te exaltar de uma forma sobrenatural. E sabe foi o que aconteceu? Batata. A mesma coisa, o convite veio, eu fui lá, e foi tanto poder de Deus, que o tema da mensagem, um rapaz chegou em casa, pegou aquele negócio de spray de pichador, e escreveu o tema da mensagem dentro do quarto bem grande, e até hoje está lá. Sabe por quê? Porque onde você foi humilhado, Deus vai te exaltar. Onde riram de você, todos vão ver Deus operar na sua vida, naquele lugar. Você crê nisso? Aplauda Jesus de Nazaré. Quem crê? Quem crê? Eu falei aqui um dia desse, o que foi que fez José sofrer? Sonhos. José sofreu por causa de sonho. José está dentro da cadeia sofrendo. Sabe o que é que acontece? Com um padeiro do lado dele e o copeiro do outro lado. O padeiro sonha e o copeiro sonha. E um do lado diz: eu sonhei. E o outro diz do outro lado: eu sonhei também. Era para José dar um murro num e dar um murro no outro. E diz: vamos falar de sonho no inferno. Mas ele interpreta o sonho, não reclama, diz que Deus revela e pede para o rapaz se lembrar dele. O rapaz se esquece dele e não se lembra dele. Não tem problema. Sabe o que é que Deus faz? Faraó sonhar. Tu está sofrendo por causa de sonho. Eu vou fazer o teu inimigo sonhar. E aquele que era teu inimigo vai te tirar da cadeia. Tu vai virar governador. E aqueles que te venderam e disseram para teu pai que tu estavas morto, são os mesmos que vão voltar para o teu pai e dizer: José ainda vive e é governador na terra do Egito. Uma mulher chegou para Eliseu e disse: ô Eliseu, o meu marido era servo temente ao Senhor, e o bichinho querendo sustentar os crentes, pediu dinheiro emprestado para o agiota, e o bichinho morreu, e agora os credores no lugar do dinheiro querem levar os meus filhos para fazê-los escravos. Eliseu disse: o que é que tu tem em casa? Ela disse: eu não tenho nada, eu tenho só um pouquinho de azeite dentro da minha botija. Ele disse: olha, ajunta vaso, pode juntar vaso, vaso pedido, vaso de barro, vaso emprestado, muitos vasos, vaso pedido, vaso de barro, vaso emprestado, era muitos vasos, era vaso pedido, era vaso de barro, era vaso emprestado, era muitos vasos, era vaso pedido, era vaso de barro, era vaso emprestado, era muitos barro. Aí a Bíblia diz que ela saiu na vizinhança, pedindo vasos emprestados. Oh, glória! Espera aí, ela está sofrendo por causa de quê? Empréstimo. Aí o que é que Deus manda ela fazer para ela pagar o problema do empréstimo? Pega mais empréstimo, prega agora vaso emprestado. E ela pegou vasos de barro, vaso emprestado, era muitos vasos, era vaso na mesa, era vaso debaixo da cozinha, era vaso no fogão, era vaso debaixo da geladeira, era vaso na cama, era vaso por todo canto. E a Bíblia diz que o azeite foi se multiplicando, e quanto mais botava azeite, mais aparecia azeite, quanto mais azeite tinha. E a Bíblia diz que o azeite não acabou, o azeite parou, não porque não houvesse mais azeite, mas porque não tinha mais vasos. Irmãos, o azeite de Deus jamais acabará, ele sempre vai descer. Enquanto tiver vasos, o azeite vai descer. Tem vaso aqui hoje? Pronto. Pergunta o teu irmão e diga: tu é vaso ou vasilha? É bênção, hein? E aí, irmão, como é que está o vaso velho aí? Ajeita o vaso, desemboca o vaso. Tem uns crentes que não são vaso não, são canecos, né? Ajeita isso aí, muda, sai do caneco. Foi um pastor que chegou, um irmão que chegou para mim, Vanaldo, o nome dele, disse: pastor, eu tive um sonho, e Deus me dizia que eu não era um vaso, eu era um caneco. Pois meu irmão, deixa esse negócio de caneco, que isso é do diabo. Vem ser vaso de Deus. Alô, vamos dizer glória a Deus? E deixa esse negócio de caneco para lá. Alô, tem vaso. Deus usa, aquele
que leva a boa semente, andando e chorando. Andando e chorando, porque crente é assim, é o pau quebrando, ele chorando, mas levando a semente. É o pau quebrando, a luta batendo e ele chorando, mas jogando a semente. Vai jogando a semente, vai jogando a semente. Mas tu está passando chorando, tu está passando triste aqui, jogando a semente. Vai jogando a semente mesmo triste, mesmo desanimado, mesmo na luta. Aí a Bíblia diz, sabe o que? Tu voltarás pelo mesmo caminho, trazendo consigo os seus molhos. Com alegria retornarei pelo mesmo caminho, levando os seus molhos. Lance as redes. E ele diz, olha, porque o Senhor está mandando. Sabe o que é isso? Pessoas que jogam a rede sem nenhum ânimo mais, mas jogam porque Deus está mandando. Escute, não faça as coisas para Deus só quando Deus estiver, ou melhor, não faça as coisas para Deus só quando você estiver motivado. Não. Ele botou a pilha nova no microfone. Tipo assim, não vou pregar hoje não, estou desanimado. Não faça as coisas só porque você está animado ou desanimado. Faça porque Deus mandou. Porque Pedro diz, olha, eu vou jogar porque tu está mandando. Porque se não fosse... Senhor, vocês são cafuné. Grandioso és tu, grandioso. E escapou. Então minha voltamos. Vocês estão ouvindo a pesca maravilhosa. Olha para você e diga aleluia. Voltamos. Glória a Deus. Então, tem dia que eu chego aqui, irmãos, digo, hoje eu não prego não. Domingo, vocês não notaram não? Domingo eu estava mordido, eu estava pior do que cobra de resguarde. Irmãos, eu estava atribulado domingo aqui por causa do som. E eu disse muitas vezes, não, hoje eu não prego não. Vou chamar alguém para pregar, vou falar com o Marquinho. Eu fiquei estragado. Mas Jesus disse, joga a rede. Joga a rede. Jogue a rede, mesmo que você esteja sem vontade, mas joga a rede. Mesmo que você esteja desestimulado, mas é porque Deus está mandando, jogue a rede. Tente mais um pouco, eles jogam a rede, irmãos. Eu acho que houve uma confusão dentro daquela água, só porque Jesus estava ali. Tinha peixe brigando para entrar na rede. Ou seja, quase meia tonelada de peixe, irmãos. E aí, sabe o que é que eles fazem? Eles chamam os amigos para compartilhar da bênção. Você tem coragem de compartilhar o que Deus vai te dar? Você tem coragem mesmo? Pois quando se lembre de mim, quando entrares no teu reino. Está aí. Olha para o seu irmão e diga, lembra-te de mim, irmão. Ei, olha para o seu irmão, compartilha as tuas bênçãos. Ei, não fecha a mão não.
Tem gente aqui que atravessa o oceano com um sorrisal na mão e chega com ele inteiro do outro lado. Compartilha o que Deus te dá com alguém, te dá um sinal para um amigo: ei, vem cá. E aí a Bíblia diz que Pedro se sente um pecador. Mas sabe como é que Deus dá o checkmate nas frustrações da vida? É mostrando que a vida deles, ou que a vida humana, pode ter um sentido maior do que só pegar peixe. Você pode dizer comigo: Jesus quer curar minhas frustrações, mostrando que a vida humana tem um sentido maior do que só ganhar dinheiro, do que só prosperar. Não é que essas coisas sejam erradas, mas há um sentido maior na sua vida. Há uma vida melhor do que só viver para encher-se de peixe. E a maior prova disso é que eles desistem de todos os peixes. Eles desistem dos peixes por causa de Jesus. Eles passaram a noite todinha atrás de quê? Eles passaram a noite todinha atrás de quê? Eles estavam sofrendo por causa de quê? Mas agora perdem o amor pelos peixes. Porque, irmãos, mandar Jesus entrar. Entra, Jesus, no meu barquinho. Entre e não pare de ficar. Aí é fácil, porque o barco está seco. Eu quero ver você ter coragem de deixar quando o barco está cheio. Porque deixar quando o barco está cheio é uma prova de que eu amo a Jesus mais do que peixe. Hein? Você tem coragem de seguir a Ele mesmo quando o barco estiver cheio de peixe? E olha, é tão bíblico e é tão contemporânea essa mensagem, que quem é que não gosta quando abre a carteirinha e está aquele oceano cheio de peixe azul? E tem uns que até reclamam quando vê uma onça, diz: quem dera ser um peixe. Mas quando Jesus chega, peixe perde sentido, onça perde sentido, empresa perde sentido, lucro perde sentido. Zaqueu diz: olha, se eu roubei, se eu defraudei alguém, eu restituirei quadruplicadamente. Barnabé vendeu suas propriedades e deu tudo dos pés dos apóstolos. Não que você tenha que fazer o mesmo, mas viver com a coragem de dizer: Senhor, não que eu tenha que deixar, porque eu sei que Tu não quer que eu faça isso, mas se tivesse que fazer, eu faria a escolha por Ti. Se Jesus hoje chegasse e dissesse: entre você e isso, você me escolhe, eu ou isso, o que você teria coragem de fazer? Deixar o barco cheio? Deixar vazio é fácil. Quando o barco está vazio, vou fazer outra coisa, aí é fácil. Agora eu quero ver com o barco cheio. É o desafio. Mesmo que hoje o barco esteja cheio, não pare de se humilhar, de buscar e de desejar a Deus mais do que qualquer coisa. Fica de pé agora em nome de Jesus.